não especificamente, no nosso caso, apenas portuguesa, mas em função das conexões políticas e administrativas que Portugal tinha nesse momento, é uma influência também de muitos outros países. Então, nós temos quase 200 anos de museus, os primeiros museus no início do século XIX surgem dentro do modelo tradicional da época, grandes museus de história natural. Então, havia um grande interesse do nosso meio ambiente pela sociedade, no caso, especialmente as sociedades indígenas. Esse processo vai ter uma interrupção internacional muito grande. Eu acho que nós podemos afirmar que é um primeiro momento, mas é um olhar estrangeiro sobre a nossa realidade histórica, patrimonial, territorial. É um processo que basicamente surge no Rio de Janeiro, que é a capital da colônia, e depois se expande também para algumas outras regiões do Brasil. Simultaneamente, nós temos também o surgimento de museus de belas artes. Então, é uma característica peculiar, no caso brasileiro, desses dois modelos de museu de história natural e de belas artes surgirem simultaneamente nos grandes centros. Bom, em seguida, o início do século XX é marcado no Brasil por um momento que nós chamamos a busca da identidade nacional, que é algo que sempre faz parte da nossa, talvez, da nossa utopia. Esse momento é muito importante porque surge aí, nós poderíamos hoje, não é, uma política nacional para os... Repassa, tá bom? Tem umas moças ali em cima fazendo sinais. Tá bom? Bom. Então, nos anos 20, logo após a nossa República, fazendo parte de um grande movimento político, eu posso falar com outro microfone, né? Acho que é melhor. Você citou uma luz aqui? Entendi? A tradução. Bem, então, no segundo momento que nós podemos entender, surge a partir dos anos 1920, que é um período após a nossa República, no final do Império, e que o Império apoiou muito instituições de pesquisa, instituições culturais, depois há um certo abandono, e essa retomada, essa busca da identidade nacional. Foi criada o que nós poderíamos hoje entender como uma política nacional de museus. São criados vários museus, basicamente a partir da capital, dos grandes centros também, museus nacionais, com essa identidade. São Paulo, que é o estado onde eu vivo, o Brasil é dividido em estados e municípios. São Paulo, por uma questão política, nesse momento, fica fora dessa política nacional. Esse foi um período da ditadura, um período da nossa primeira ditadura do século XX, mas na área de museus foi um período importante na criação de museus, e vocês vão ver depois, pela minha apresentação, que onde também surgiu o primeiro curso de museologia. Um terceiro momento, nós podemos entender como a dispersão da ideia de museus por todo o país, grandes centros, pequenos centros, museus de tipologias variadas, é uma diversidade muito grande, até os anos 80. Nos anos 80, até o final do século passado, acho que nós podemos entender esse como um período de maturidade profissional. No nosso caso específico, é um momento da redemocratização, já da segunda ditadura militar, e esse momento de redemocratização desperta ou faz a sociedade se preocupar com muitos temas que até então, na nossa história cultural, tinham ficado um pouco fora dessas conexões. Então, muitas questões étnicas são valorizadas nesse momento. A partir daí, muitas iniciativas de museus também surgem e são valorizadas. E acho que a última etapa, que nós ainda estamos nela inseridos, eu acho que surge a partir de 2003, 2004, que é a retomada do Ministério da Cultura de uma política nacional de museus, realmente, de fato,
uma série de estratégias que vêm do governo federal, mas todos os diferentes estados, municípios, enfim, com algumas iniciativas que têm sido bastante importantes. Iniciativas de criar um cadastro nacional de museus, que nos permite identificar mais de 3.000 museus no Brasil, muitos, de portes muito diferenciados, vários cursos, enfim, vários aspectos que eu vou mencionar na minha fala. A questão da formação profissional para museus, né, especialmente a formação em museologia, ela tem aproximações, distanciamentos com essa trajetória dos museus. Então, não é exatamente uma, digamos que a formação acompanha essa trajetória dos museus. Tem momentos de maior aproximação e momentos de estranhamento. Então, eu quis só fazer esse esclarecimento de uma forma muito rápida, para que eu penso que fique mais claro o que eu vou falar agora. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção também, toda vez que eu tenho que falar sobre o Brasil, eu sempre tenho uma preocupação muito grande, porque é um país de uma enorme diversidade, como vocês todos sabem, por isso que eu titulei essa minha fala de um ponto de vista. Eu acho que a nossa grande preocupação é entendermos, né, e convivermos com a diversidade, entendermos que isso sim é a nossa identidade. Então, eu quero do ponto de vista individual. Para essa fala, eu me inspirei nessa frase do Mário de Andrade, que é um intelectual brasileiro, bastante importante, dos anos 30, e que pensou muito a questão de museus. Acho que ele, naquela época, né, ele colocou, acho que uma questão muito importante, que penso que até os dias de hoje ainda essa questão nos acompanha. Nós temos uma preocupação muito grande, não é, com a competência técnica, naturalmente, né, e essa competência técnica, com o passar dos anos, ela vem, né, se desdobrando cada vez mais, temos muitas possibilidades técnicas e tecnológicas para acertarmos, né, e realizarmos bons museus, museus competentes, museus com qualidade, mas há também uma certa preocupação moral, né, com que realmente esses museus podem contribuir para a sociedade. Essa frase do Mário de Andrade, ela sempre me inspira, especialmente nessa fala eu pensei nela. Bom, está indo bem a tradução para quem está com fome? Qualquer coisa vocês reagem, tá bom? Bom, então a reflexão aqui apresentada corresponde a um ponto de vista sobre o percurso trilhado por aqueles que se interessam pela formação profissional em museologia para o campo dos museus no Brasil. Em alguns aspectos, essas reflexões já foram apresentadas em outras oportunidades, quando o tema da formação profissional e acadêmica assumiu protagonismo no âmbito das discussões sobre museus. E esse tema tem sido, de forma reiterada, tem aparecido em nossas discussões. Trata-se de um percurso longo, trilhado desde o início do século XX, agora falando especificamente da formação, né, multifacetado e com rotas que têm buscado a especialização dessa formação, entrecruzada com outras que nitidamente valorizam as opções interdisciplinares e multiprofissionais. São rotas que, por um lado, priorizam o protagonismo das coleções e acervos das instituições museológicas, então muito próximo, né, das rotas dos estudos de museus, como existe em vários países, quando o acervo é o protagonista de todas as formações, né, de todas as características da formação, mas, por outro, faz emergir as questões socioculturais que definem a vocação pública dos museus. Eu acho especialmente, desde o início, pelo menos das primeiras décadas até hoje, a questão da formação em museologia no Brasil, ela tem esses dois parâmetros, que muitas vezes, em algumas oportunidades, eles podem estar em oposição. A formação profissional para os museus brasileiros registra a trajetória não linear, mas com momentos significativos, com esforços de muitas gerações de técnicos e professores. Essa participação dos técnicos é algo que eu gostaria de sublinhar, né? De modalidades diferenciadas de ensino, mas especialmente permeada por utopias e conquistas sistemáticas.
não sei se eu estou sendo otimista, mas eu quero acreditar que com essas décadas todas de iniciativas, eu acho que nós podemos conferir algumas conquistas sistemáticas nesse cenário. Sublinhamos que os museus permitem e exigem a atuação de profissionais de diferentes campos em função de sua natureza interdisciplinar e de seus compromissos multiprofissionais. Nesse sentido, cursos com tipologias acadêmicas distintas podem contribuir com a proposição e desenvolvimento das múltiplas facetas do fazer profissional no âmbito dessas instituições. Esse é outro aspecto também bastante peculiar, né, quando pensamos em museologia, porque também outras formações preparam profissionais para museus também. Né? No Brasil, as questões referentes à historicidade dos museus, ao tratamento diferenciado dos acervos, aos meandros dos processos curatoriais, às diferentes funções públicas deste modelo de instituição, que articula preservação e desenvolvimento, entre muitos outros enfoques temáticos, também estão presentes nos programas de outras formações profissionais, para além da museologia. Mas aqui, nesse momento, eu gostaria de propor uma reflexão a partir do olhar voltado à formação em museologia, e como essa vem se consolidando no país, e ainda como estabelece diálogo com outros campos profissionais, ou pelo menos como pretende estabelecer diálogo. É uma reflexão permeada, esse é outro aspecto que eu queria também registrar, por um ponto de vista de uma profissional que sempre aliou o trabalho cotidiano nos museus com o exercício da docência em museologia. Então, eu sou uma professora de museologia que sempre trabalhou em museu. Então, às vezes, penso que isso faz alguma diferença em alguns momentos. E também, por circunstância da minha geração, uma série de outros aspectos, eu também sou uma militante da museologia no Brasil, participando de muitos movimentos que geraram, né, muitos outros parceiros que geraram alguns encaminhamentos nessa área. Bom, esse é o mapa do Brasil, né? Só para vocês, eu fiz essa, dá para entender? Eu fiz essa ilustração só para contextualizar um pouco essa fala, né, desse momento. O início da profissionalização em museologia no Brasil data, então, de 1932, com a implantação do primeiro curso de graduação na cidade do Rio de Janeiro, então a capital do país, hoje vinculado, um curso que existe então até hoje vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, chamada de Unirio. Essa iniciativa pioneira, empreendedora, nasceu da utopia de entusiastas, voltada para o reconhecimento da importância dos museus para a construção da nossa nacionalidade. A mesma pessoa, que é o Gustavo Barroso, que concebeu esse curso, foi a mesma pessoa que, nesse momento, concebeu também o Museu Histórico Nacional. Então, é justamente e a partir desse Museu Histórico Nacional, uma certa política nacional de museus, e aí cabe um ponto assim, bastante interessante. Todos os museus que foram criados nesse momento, com essa identidade de museus nacionais, todos eles estão voltados para temas do nosso período colonial. Então, os acervos que já existiam, ligados, por exemplo, às sociedades indígenas, né, ou outros acervos de história natural, eles ficam à margem, nesse momento, dessa, entre aspas, política nacional de museus. Com isso, quer dizer que também esse curso, no início da sua trajetória, ele teve uma influência muito grande da ideia de formar profissionais para tratar dos acervos históricos, entendendo, portanto, os acervos correspondentes ao nosso período colonial. Foram criados no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil. Então, esse curso de museus, é assim que ele chamava, referencial até os dias atuais, então, evidentemente, ele já passou por inúmeras mudanças do programa acadêmico, estabeleceu sólidas raízes e delineou os primeiros caminhos para o exercício da profissão museológica. Então, acho que esse é um dado importante, porque um pouco da identidade do perfil desse profissional tem raízes muito fortes nesse profissional que vai, nesse início, que vai cuidar das coleções. Entendendo aí por coleções, basicamente as coleções históricas ou artísticas, sendo que outros profissionais, por exemplo, como antropólogos, arqueólogos, zoólogos, cuidariam de outros acervos, que já existiam em outros museus.
Caminhos esses que, ao serem percorridos por diversas gerações de estudantes e professores, têm estabelecido diferentes diálogos com outros campos de conhecimento, com profissionais de outros países, e, em especial, testemunham a grande mudança no contexto dos museus. Essa primeira experiência, que carrega os elementos do mito de origem da profissionalização, foi desdobrada de forma indireta ao longo das décadas de 1950 e 1960, em diferentes modalidades de cursos de curta duração, dispersos por diversas regiões do país, despertando a vocação de muitos professores no ensino fundamental e médio, no nosso ensino básico, escolar, para as preocupações patrimoniais com a história e arte. Essa é outra característica. Então, em diversas regiões do Brasil, muitos cursos feitos para professores de crianças, né, voltados, então, para a história local, para a história da região, ou para artes, eram cursos de capacitação. E essas pessoas que passaram por esses cursos, algumas delas, um número até bastante elevado, até um certo momento, eram essas pessoas responsáveis pelos pequenos museus distribuídos por diferentes regiões do Brasil. Concomitantemente, os grandes centros brasileiros acolheram outras experiências estrangeiras, repassadas em cursos de diferentes modalidades e aplicados para diferentes tipologias de museus. Nesse momento, é também muito importante a influência, especialmente norte-americana, no Brasil, em alguns centros, e particularmente para museus de arte. A partir da década dos anos de 1970, então no outro mapa, né, à direita de vocês, esses caminhos foram bifurcados, desbravando novas rotas e reverberando os impactos da formação profissional e acadêmica para o cenário museológico brasileiro. Por um lado, despontou nesse momento a segunda graduação é licenciatura, não é? Eu acho que para vocês, graduação no país, na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, então no Nordeste do Brasil. E por outro, surgiu o primeiro curso de especialização em São Paulo, que é esse curso onde eu me formei, na Fundação Escola de Sociologia e Política. Então, esse segundo curso de graduação na Bahia, até pela época em que ele surgiu apoiado muito academicamente na visão da função social do museu, com uma forte influência da Mesa de Santiago do Chile, que eu acho que todos aqui, né, já ouviram falar desse documento, dos impactos, né, que uma perspectiva de um novo pensamento museológico nascia nesse momento, especialmente aqui na América Latina. E o curso da Fundação Escola de Sociologia e Política surgiu como um curso de pós-graduação. Aí, já estabelecendo duas rotas, aí sim, bastante distintas, entre a formação para a museologia. Aqueles que optaram, então, por uma formação na licenciatura, e aqueles que entendiam a museologia como um campo aplicado a uma formação básica, portanto, no curso de especialização. Alargou-se, portanto, não só a regionalização das rotas e dos caminhos do ensino, mas, sobretudo, ampliou-se a compreensão sobre a nossa complexidade sociocultural e a respectiva necessidade dos cursos corresponderem a esse desafio no âmbito dos estudos de pós-graduação. A questão sociocultural brasileira ela passou a ser o eixo central e, em algumas oportunidades, com um protagonismo maior do que os acervos herdados. Não sei se isso fica exatamente claro, mas como nós temos uma história cultural que, de alguma maneira, abandonou algumas características dessa nossa história cultural, no caso dos museus, nos casos da preservação patrimonial, esses novos cursos surgiram também pela época que o país estava vivendo, eles surgiram voltados com um olhar justamente para essa diversidade, para o patrimônio que não tinha sido preservado, para o resgate desse tipo de tradição cultural. As décadas que separaram a primeira iniciativa dessa fase, né, de proliferação de caminhos contaram ainda com diversas realizações de projetos de capacitação profissional a partir do entusiasmo de autodidatas, de profissionais de outros campos, de colecionadores, de artistas, entre muitos outros entusiastas da importância dos museus para a educação, que em diferentes regiões brasileiras semearam a utopia e o germe da educação a partir das instituições que colaboram com a administração da memória. Nós temos algumas características, então, dessas duas etapas, e essa minha fala final, esse trecho que eu li agora,
está muito ligado a algumas campanhas, algumas até com caráter cívico, que em algumas regiões do Brasil defendiam a ideia de criar museus e, portanto, desenvolviam cursos de capacitação. Acho que dessas duas etapas nós podemos distinguir alguns aspectos. Acho pouco diálogo entre os diferentes vetores de ensino, isso foi uma marca desse momento. Acho que hoje essa marca está bastante atenuada. Uma ênfase, né, no aspecto técnico dos museus, influência internacional pontual, então, ligada a certos tipos de profissionais para museus, e uma perspectiva difusa ainda nesse momento em relação à museologia. Acho que também não é possível nós afirmarmos que ao final dessas etapas existia no Brasil, de uma maneira mais alargada, um despertar da consciência profissional, né, da necessidade de ter profissionais formados para esse trabalho, a própria percepção da função social dos museus. Acho que essa foi a grande marca desse final, e atenção às delimitações também entre teoria e metodologia. Acho que é o momento que o campo da museologia, como um campo de conhecimento, começa a ser delineado de forma mais acentuada. As duas últimas décadas do século passado testemunharam um efervescente debate em torno da profissionalização das instituições museológicas, da importância da perspectiva processual para o gerenciamento dos museus, para a valorização das memórias exiladas, abandonadas, para a necessidade de ampliação dos repertórios patrimoniais, entre muitos dilemas que foram enfrentados pelos museus. Quer dizer, foi um período também de forte crítica, né, aos museus, e, portanto, os cursos dessa época eram permeados também por essa forte crítica, não é, aos museus. Em certo sentido, esses debates no Brasil acompanharam movimentos internacionais no campo museológico, como nós sabemos, mas, por outra perspectiva, reconhecemos que esse enfrentamento foi permeado por questões inerentes às lutas pela redemocratização do país. Então, no final dos anos 80, foram, né, 80 e 90, foram períodos bem fortes, no caso do Brasil, em muitas instâncias da redemocratização, e a questão do patrimônio, da identidade, da função social dos museus também fez parte. Esses embates, de certa maneira, estimularam o surgimento de novas modalidades de cursos, ampliaram o perfil e escopo dos trabalhos acadêmicos. Aí nós já contávamos, então, com trabalhos acadêmicos, provenientes de outras áreas, mas com foco na museologia e nos museus, e incentivaram a realização de muitos encontros, congressos, simpósios. Foi um período assim, muito intenso nesses debates no país inteiro, que sempre dedicaram especial atenção à capacitação profissional. Nós debatíamos muito, discutíamos muito nesse momento, nessas épocas, e sempre chegávamos a uma questão da capacitação profissional ainda muito concentrada em algumas regiões do país, em especial nas capitais do sudeste do Brasil. Nesse mesmo período, a atenção sobre os museus passou a fazer parte dos interesses acadêmicos no âmbito de outras formações profissionais, como eu mencionei. Destacam-se nesse cenário especialmente as interlocuções com os campos da arquitetura, história, artes, arqueologia, comunicações, ou seja, nos cursos de pós-graduação desses campos é que saíram os primeiros trabalhos acadêmicos de museologia. Nós consideramos, apenas por uma questão formal, que o primeiro trabalho acadêmico de museologia é da Valdissa Russo Guarnieri, que foi a criadora desse curso de São Paulo, que é um trabalho que ela fez em 78, que é a primeira dissertação que fala especificamente da museologia como campo, e ela fez no campo da sociologia. Apesar das crescentes preocupações com a função social dos museus e com a importância da educação para o patrimônio, os dilemas dessas décadas projetaram a formação profissional para abordagens sobre continentes e conteúdos museológicos, ou seja, as adaptações ou construções de edificações dos espaços, né, museológicos corretamente projetadas para as funções museológicas, por um lado, avançaram em muitas questões técnicas. Acho que foi um avanço nesse sentido. Foi uma certa inflexão, né, da formação para essas preocupações. E os esforços para os estudos e organização dos acervos, por outro lado, dinamizaram o uso das coleções
de distintas tipologias. E a busca também de novos recortes patrimoniais, da ampliação, não é, do nosso cenário preservacionista. Cabe sublinhar que esse também é um período que acompanhou uma longa trajetória para a promulgação da legislação sobre o patrimônio imaterial, né, que justamente terminou nesse momento. Esse período registra ainda o início da produção acadêmica a partir de mestrados e doutorados, com forte concentração em universidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, e com temas voltados para as interlocuções entre museus e sociedade, com expressiva ênfase para os problemas educacionais. Então, dessa fase, ainda, né, no final do século passado, acho que nós tivemos a profissão regulamentada, a profissão de museólogo. Eu não sei exatamente como é o termo utilizado, mas é uma profissão oficial. Então, nós temos algumas profissões do Brasil que são regulamentadas, outras não. Isso permite, né, ou exige a necessidade da criação de conselhos, sindicatos, uma série de desdobramentos, né? Uma ênfase, então, como eu falei, da função social. Acho que as questões teóricas, elas passaram a ter uma importância maior, ou seja, não é uma ideia de que o museu não é só um local de práticas, né, mas também há necessidade de um pensamento museológico permeando essa expansão da produção acadêmica. Então, um levantamento que foi feito nos anos 2000, nessa ocasião, mostrava que nós tínhamos dois temas principais: educação em museus, era um tema hegemônico nessa época, estudo de coleções, era o segundo tema. Hoje, esse cenário não só ele ampliou muito, mas também a temática está bastante diversificada. E a influência, ainda nesse momento internacional, foi desde o início, mas também um pouco difusa. O século XXI encontrou um cenário profissional museológico com alto grau de profissionalização, com todas as dificuldades, logicamente, mas compararmos os anos 30, com crescente produção acadêmica comprometida com abordagens sobre a nossa realidade, com um grande... quando eu menciono isso, dizer, comprometida com abordagens sobre a nossa realidade, tanto, assim, por um lado, uma produção acadêmica que busca entender, busca recuperar linhas de acervos que fazem parte dos nossos acervos museológicos, não é? Que são referências da nossa história cultural, mas que os museus não têm dado devido cuidado, ou também sobre o impacto que essas instituições podem ter ou devem ter nos seus ambientes sociais onde eles se desenvolvem. Então, é nesse sentido que eu estou me referindo. Então, comprometida com abordagens sobre a nossa realidade, com um grande número de cursos de especialização, de curta duração, que muito acrescentaram a importância das graduações. Estou me referindo, então, ao mapa anterior, que foi justamente os anos 90, em especial, uma certa expansão de cursos de especialização em várias regiões do Brasil, que muito acrescentaram, então, a importância das graduações já consolidadas, e, notadamente, um grande interesse em construir um campo museal múltiplo, plural e voltado para a educação, para o patrimônio. Acho que essa é uma ênfase bastante importante que é possível perceber nos diversos debates e nos programas desses cursos. Nesse período, podemos destacar, daí tem várias universidades, como vocês viram pelo mapa anterior, que criaram cursos de especialização. São universidades de diferentes portes. Esses cursos todos terminaram. Então, foi uma experiência bastante datada, basicamente de 2 décadas, que gerou, na verdade, uma quantidade bem expressiva de profissionais para a área, e aí, no caso, já uma certa dispersão pelo Brasil, não só especificamente Rio de Janeiro, São Paulo. Então, nesse sentido, esses cursos de especialização, eles acompanharam nessa época com outros movimentos que eu considero também importantes para a formação, por exemplo, a criação de fóruns regionais em diversas regiões do Brasil. Esses fóruns, que em geral pautavam reuniões anuais, sempre se preocuparam com a formação. Sempre as suas reuniões tinham cursos, formação, ou um outro caso, em Santa Catarina, que é um estado do sul do Brasil, de um núcleo de estudos museológicos que fazia de 3 a 4 reuniões por ano, por todo o estado de Santa Catarina, sempre
pelo menos voltadas à capacitação profissional. Então, foi um período que, embora ainda muitos desses cursos não estavam vinculados à academia, às universidades, mas foi um período muito forte nesse sentido. Bom, então, por todo o país, né? Nesse fértil cenário, agora sim entramos nessa última fase, que acho que nós ainda estamos, né? O estímulo da Política Nacional de Museus. Então, nesse caso, eu gostaria de referendar, do meu ponto de vista, agora eu fiz justamente uma aproximação, de novo, exatamente com a Política Nacional de Museus. Uma política que teve o início ainda lá nos anos 30, né? Teve altos e baixos, alguns momentos mais gerais em relação ao Brasil, outros momentos mais específicos em relação a algumas regiões, por tudo que passamos no século passado. Acho que a partir de 2003, uma nova postura, um novo enquadramento do Ministério da Cultura, então foi criada, realmente até tenho aqui o documento, o primeiro documento chamado Política Nacional de Museus, que foi divulgado em 2003, justamente numa grande reunião, numa tentativa de chamar profissionais do país todo. Esse documento ele propôs 7 eixos de trabalho necessários, enfim, para a criação de algum patamar para os museus. Um desses eixos era a formação profissional. Cada um desses eixos, por exemplo, tinha a documentação de acervos, né, de uma forma sistemática, políticas regionais, são vários esses eixos. Eixo da formação, que é o que eu vou me deter, ele teve alguns desdobramentos oficiais que resultaram nesse mapa que está apresentado aí, com uma multiplicidade muito expressiva da formação de profissionais, né? Então, nesse fértil cenário, com o estímulo da Política Nacional de Museus, foi, portanto, proposta pelo Ministério da Cultura, desbravada pelo Ministério da Cultura a partir de 2003. Então, neste caso específico, eu quero pontuar, né, com incentivo do Ministério da Educação, mediante a ampliação do quadro de graduações de licenciatura no país, que esse era um programa do Ministério da Educação, mas que houve, então, um encontro feliz, né, dessas duas iniciativas. Assistimos e participamos de um significativo e fundamental aumento do número desses cursos por todo o país, né? Já alcançamos o número de 13 novas graduações, além das 2, então, já existentes, né? Localizadas em todas as regiões e vinculadas às universidades federais de todas essas regiões. Então, são todos cursos, desses 15 cursos existentes hoje, apenas um pertence a uma universidade privada. Então, são cursos de licenciatura nessas universidades federais de todas essas regiões. Nos últimos anos, o contexto acadêmico da museologia também foi alvo de mais uma iniciativa inédita da Unirio, aquela escola que criou o primeiro curso, né, em 1932, com a implantação, então, do nosso primeiro programa de pós-graduação. No primeiro momento com mestrado, logo em seguida abrindo doutorado, e já tendo alguns trabalhos realizados. E tem evidenciado resultados auspiciosos a partir dos trabalhos de dissertações e teses. Em São Paulo, então, onde eu vivo, onde eu trabalho, por sua vez foi criada a pós-graduação entre unidades em museologia na Universidade de São Paulo, que no momento nós temos apenas de mestrado, contando com a participação de professores do Museu de Arqueologia e Etnologia, que é onde eu trabalho, Museu de Arte Contemporânea, Museu Paulista, que é o Museu de História, e o Museu de Zoologia. Em seguida, quando eu explicar o programa, eu vou falar melhor sobre isso. Que pretende somar esforços nesse contexto, que, por sua vez, já conta com outra frente de trabalho, que é a pós-graduação na Universidade Federal da Bahia, aqui no Nordeste. Também responsável, né, pelo segundo curso de graduação. Esses caminhos que têm sido abertos e trilhados por aqueles que se interessam pelo campo da museologia continuam contando com a atuação sistemática de múltiplas perspectivas de ensino e pesquisa. Ou seja, nós não temos ainda um campo absolutamente delimitado e moldado. Isso que eu queria chamar a atenção. Quer dizer, as experiências são múltiplas, né? Então, são passíveis ainda de muito debate, muita discussão, que a partir de outras áreas de conhecimento também contribuem para a problematização dos museus brasileiros e que colaboram também, em geral, com aportes interdisciplinares, que eu considero também de muita importância. Essas décadas que ligaram o século passado a esse que já estamos percorrendo,
também assistiram a um intenso diálogo com a museologia internacional por intermédio do intercâmbio entre profissionais, instituições e bibliografias, pela presença sistemática de olhares estrangeiros na construção plural da nossa trajetória profissional, especialmente também em algumas ocasiões pela nossa participação em outras realidades de outros países. Nesse sentido, nós temos também outro aspecto peculiar, nesse caso que eu estou falando, da formação, que é a importância do ICOM, do Comitê Internacional de Museus. Sobretudo nas últimas gestões, desde o final dos anos 80, tem sido um grande apoio para a Política Nacional de Museus, como também para a área de formação. Nessa Política Nacional de Museus, o processo seguiu, a partir daquele primeiro documento, num primeiro momento gerou um departamento de museus dentro do órgão federal do patrimônio do Brasil, e depois, em 2009, foi criado então o Instituto Brasileiro de Museus. No nosso caso, esse instituto, dentro da nossa história de patrimônio, é quase uma revolução. Foi quase, está sendo quase uma revolução, depois eu posso explicar melhor. Essa iniciativa federal, ela também, de alguma forma, estimulou a criação de diversos sistemas estaduais. Então, muitas secretarias de Estado da Cultura, que esse é o nome que nós damos, né, as gestões estaduais, elas reorganizaram seus departamentos de museus, muitas vezes eram museus, bibliotecas, arquivos, enfim, e criaram sistemas regionais. Esses sistemas, por sua vez, têm também dinâmicas próprias. E nós temos alguns sistemas, por exemplo, do Pará, que fica, né, no norte do Brasil, na Amazônia, muito forte, muito atuante, tanto quanto do Rio Grande do Sul, que é no sul do país, também bastante atuante. Então, esses sistemas, de alguma maneira, eles colaboram também com essa visão em rede, né, com essa visão sistêmica da atuação dos museus. E sempre a capacitação profissional, que sempre para nós não é um problema, né, uma questão, é um desafio, sempre a capacitação faz parte do programa, dos programas desses sistemas. Apesar dessa trajetória de nítidos avanços, o campo da formação profissional em museologia no Brasil está ainda muito longe, não é, de atender às necessidades do país. Constata-se um nítido contraponto dos programas dos cursos, desses novos cursos, não é, entre a ênfase sobre os aspectos técnicos, o tratamento dos acervos museológicos e a expressiva valorização das discussões político-patrimoniais inerentes ao nosso complexo perfil cultural. Nesse momento, há uma preocupação singular com os conteúdos tratados nas disciplinas dos novos cursos de graduação, com vistas à equação de parâmetros comuns. Para tanto, foi criada uma rede nacional de professores universitários de museologia que vem se encontrando e vem organizando trabalhos com uma certa autonomia desde 2004. Então, que tem se encontrado sistematicamente para as respectivas avaliações e discussões pertinentes a essa problemática. Outra questão que está vinculada a essas preocupações corresponde às reciprocidades entre os cursos e a dinâmica dos próprios museus brasileiros. Reconhecemos que nessa longa trajetória, iniciada na década de 1930, a formação acadêmica tem avançado e tem procurado contribuir com a consolidação do campo profissional, embora apresente períodos menos expressivos que apontam para descontinuidades que são nítidas quando analisamos que os museus desse país necessitam ainda de muitos esforços para a qualificação e estreitamento de suas relações com a sociedade. Para terminar essa frase, não sei se tem erros ali, quando as nossas reflexões identificam esses contrapontos que eu mencionei anteriormente, né, sempre voltamos aos textos da museóloga que eu já mencionei aqui, Valvisa Rússio Camargo Banieri, professora e pensadora da museologia desse país, para não desconsiderarmos, né, que há na realidade uma museologia existente, real, que está aí fora, e é uma museologia postulada, sonhada e desejada. Penso que nós sempre estamos permeando essa linha há muito tempo, não é? De uma museologia que sabemos que podemos e devemos desenvolver, sobretudo buscando interagir com a nossa diversidade histórico-cultural e, ao mesmo tempo, o dia a dia cotidiano, duríssimo dos museus, como quem trabalha em museu sabe, as descontinuidades políticas, os altos e baixos, enfim.
E acho que todos que se preocupam com a formação, sobretudo essa nova geração envolvida nesses novos cursos que eu mencionei para vocês, são professores bastante sensibilizados por essa questão. Não é que temos que avançar tecnicamente, mas não podemos descuidar das questões político-patrimoniais ou político-culturais que nos envolvem, né? Não sei se há tempo, se houver tempo, eu posso... então, eu vou só rapidamente apresentar, então, nesse cenário, no caso da Universidade de São Paulo, que é onde eu trabalho, nós mantivemos um curso de especialização, que era um curso de 1 ano e meio, durante 6 anos, e formamos 130 profissionais de dissertações. Depois, inúmeras razões, tivemos que terminar esse curso, encerrar, para poder criar a pós-graduação, né? Por várias questões que seria difícil explicar aqui, depois no debate, hoje à tarde eu posso mencionar, o Estado de São Paulo não tem curso de graduação, mesmo agora com toda essa expansão. De alguma maneira, nós sempre voltamos o nosso olhar ou para uma diversidade de cursos de capacitação, de especialização, ou então pós-graduação. E assim, então, nessa trajetória que foi criado, depois de nós elaborarmos 6 projetos diferentes, foi criado, então, esse atual programa de pós-graduação, 30 unidades, porque ele envolve 4 museus da universidade. Eu tenho só que explicar que, no nosso caso, os museus da universidade, que são 4, né, oficiais, eles também, depois de uma longa luta e trajetória, eles desenvolvem toda a carreira de ensino e de pesquisa dentro dos próprios museus. Então, isso é uma peculiaridade que nos ajuda a produzir, né, e a organizar esses cursos a partir dos próprios museus. Então, a USP, como nós chamamos, ela tem uma longa trajetória de publicidade com os museus, porque quando ela foi criada, em 1934, ela já assumiu o Museu Paulista, que já existia desde o século passado, né, desde o final do XIX. E ela sempre veio criando museus ou assumindo acervos. Então, há uma certa trajetória, um certo legado. E a disciplina museologia, ela é ministrada desde os anos 70, oficialmente, no campo, como uma disciplina optativa, não como um curso, mas na área de comunicação. E depois os diversos cursos, em muitos campos, e o nosso curso de especialização. Então, tudo isso, de alguma maneira, permite nós considerarmos essa longa trajetória dos museus. E por essas nossas tentativas de ter maior visibilidade na universidade, porque os museus já foram tudo do ponto de vista da organização administrativa da universidade, nós também nos reunimos em muitas fases para a realização de ações comuns. Então, criamos um grupo de trabalho que atuou muito tempo, depois criamos a Semana dos Museus da USP, que também atuou durante muito tempo, muitas publicações, enfim, uma série de esforços que isso nos permitiu a base para esse curso. É comum também na nossa universidade, né, desde a sua origem, essas conexões externas, então, com outros países, com muitas influências também nessa área. Né? Bom, então, isso tudo está na base do PTG-MUS, que é o nosso programa de pós-graduação de museologia. Ele tem atualmente, está estruturado, então, ele só tem um mestrado, né, no momento, porque assim que os cursos são aprovados no Brasil, o primeiro é aprovado o mestrado, e depois a primeira avaliação, já nas primeiras dissertações, é que o doutorado pode ser solicitado, né, e aprovado. Então, nós temos 2 linhas de pesquisa, são 12 professores, desses 4 museus, ministramos 13 disciplinas, e até o momento nós tivemos 2 turmas, né, 2 grupos que entraram, o primeiro com 14, o segundo com 13 mestrandos, que estão ainda atuando. Dá para vocês entenderem? Então, ele tem essa área de concentração, que é a museologia. Então, uma linha de pesquisa é ligada à teoria e método da gestão patrimonial dos processos museológicos. A outra linha é ligada à história dos processos museológicos, coleções e acervos. Então, acho que dá para vocês perceberem que nós temos justamente o interesse
em, por um lado, tangenciar essa perspectiva processual dos museus e, por outro lado, verticalizar a análise das coleções e das instituições. Aí são os nomes dos professores vinculados a cada uma das linhas. E aqui os nomes das disciplinas que são ministradas. Então, tem desde questões teóricas de museologia, questões mais específicas de discografia ou de educação, de avaliação, questões ligadas a público, isso em uma das linhas. Na outra linha temos diversos enfoques e recortes sobre a historicidade dos museus e também com tipologias diferenciadas. E no momento, então, só para encerrar realmente, consideramos que o nosso novo programa, são novos dos alunos, que estão frequentando as 2 primeiras turmas, e acho que nós temos 3 grandes, primeiro, quer dizer, na verdade, 4 grandes desafios. Primeiro é a produção acadêmica que vai ser gerada, que está sendo gerada desse curso. Isso é uma parte fundamental do nosso equilíbrio e para a projeção desse mestrado. A segunda é a nossa própria inserção mais aprofundada nos museus e na universidade. A terceira é a qualificação das relações interinstitucionais. Então, nós temos um interesse muito grande no propósito do nosso curso, com as políticas públicas, a começar pela universidade, pelo Estado de São Paulo, e como também temos esse interesse por essas relações internacionais, acadêmicas. E, naturalmente, a configuração do campo museológico, que achamos que nós podemos contribuir com esse curso. Nós realizamos agora, pela primeira vez, procurando caminhar um pouco ao encontro desses desafios, e realizamos o primeiro simpósio internacional de pesquisa em museologia, quando os nossos professores, alunos e convidados apresentaram trabalhos acadêmicos, enfim, a nossa ideia foi tentar fazer um certo balanço dos temas que estão sendo estudados, com 2 enfoques principais, os temas ligados a políticas públicas, patrimoniais, e o outro, a formação de professores para essas graduações. Então, talvez aí, nesses 2 âmbitos, sejam os nossos desejos, ou mesmo utopias, enfim, que esse nosso programa possa contribuir com essa parte. Bom, agradeço muito a atenção, muitas graças. Agradeço muito a tradução. Busca da identidade nacional, que é algo que sempre faz parte talvez da nossa utopia. Esse momento é muito importante porque surge aí, nós poderíamos hoje ter uma política nacional para os... Repassa, tá bom? Tem umas moças ali em cima fazendo sinais. Tá bom? Bom. Então, nos anos 20, logo após a nossa república, fazendo parte de um grande movimento político, eu posso falar com outro microfone, Acho que é melhor. Você sentou uma luz aqui? Dá para ouvir? A tradução? Bem, então, no segundo momento que nós podemos entender, surge a partir dos anos 1920, que é um período de democratização, já da segunda ditadura militar, e esse momento de redemocratização desperta, ou faz a sociedade se preocupar com muitos temas que até então, na nossa história cultural, tinham ficado um pouco fora dessas conexões. Então, muitas questões étnicas são valorizadas nesse momento,
a partir daí, muitas iniciativas de museus também surgem e são valorizadas. E acho que a última etapa, que nós ainda estamos nela inseridos, eu acho que surge a partir de 2003, 2004, que é a retomada do Ministério da Cultura de uma política nacional de museus, realmente, de fato, uma série de estratégias que vêm do governo federal, mas que todos os diferentes estados, municípios, enfim, algumas iniciativas que têm sido bastante importantes. Iniciativas de criar um cadastro nacional de museus, que nos permite identificar mais de 3.000 museus no Brasil, muitos, de portes muito diferenciados, vários cursos, enfim, vários aspectos que eu vou mencionar na minha fala. A questão da formação profissional para museus, né, especialmente a formação em museologia, ela tem aproximações, distanciamentos com essa trajetória dos museus. Então, não é exatamente não especificamente, no nosso caso, apenas portuguesa, mas em função das conexões políticas e administrativas que Portugal não tinha nesse momento, é uma influência também de muitos outros países. Então, nós temos quase 200 anos de museus, os primeiros museus no início do século XIX surgem dentro do modelo tradicional da época, grandes museus de história natural. Então, havia um grande interesse pelo nosso meio ambiente, pela sociedade, no caso, especialmente as sociedades indígenas. Esse processo vai ter uma interrupção internacional muito grande. Eu acho que nós podemos afirmar que é um primeiro momento, mas é um momento de um olhar estrangeiro sobre a nossa realidade histórica, patrimonial, territorial. É um processo que basicamente surge no Rio de Janeiro, que é a capital da colônia, e depois se expande também para algumas outras regiões do Brasil. Simultaneamente, nós temos também o surgimento de museus de belas artes. Então, é uma característica peculiar, no caso brasileiro, desses dois modelos de museu de história natural e de belas artes surgirem simultaneamente nos grandes centros. Bom, em seguida, o início do século XX é marcado no Brasil por um momento que nós chamamos após a nossa República, no final do Império, e que o Império apoiou muito instituições de pesquisa, instituições culturais, depois há um certo abandono, e essa retomada, essa busca da identidade nacional. Tem criado o que nós poderíamos hoje entender como uma política nacional de museus. São criados vários museus, basicamente a partir da capital, dos grandes centros também, museus nacionais, com essa identidade. São Paulo, que é o estado onde eu vivo, o Brasil é dividido em estados e municípios. São Paulo, por uma questão política, nesse momento, fica fora dessa política nacional. Esse foi um período da ditadura, um período da nossa primeira ditadura do século XX, mas na área de museus foi um período importante na criação de museus, e vocês vão ver depois, pela minha apresentação, que onde também surgiu o primeiro curso de museologia. Num terceiro momento, nós podemos entender como a dispersão da ideia de museus por todo o país, grandes centros, pequenos centros, museus de tipologias variadas, é uma diversidade muito grande, até os anos 80. Nos anos 80, até o final do século passado, acho que nós podemos entender esse como um período de maturidade profissional. No nosso caso específico, é um momento da redemocratização. Digamos que a formação acompanha essa trajetória dos museus. Tem momentos de maior aproximação e momentos de estranhamento. Então, eu quis só fazer esse esclarecimento de uma forma muito rápida, para que eu penso que fica mais claro o que eu vou falar agora. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção também, toda vez que eu tenho que falar sobre o Brasil, eu sempre tenho uma preocupação muito grande, porque é um país de enorme diversidade, como vocês todos sabem, por isso que eu titulei essa minha fala de um ponto de vista. Eu acho que a nossa grande preocupação é entendermos e convivermos com a diversidade, entendermos que isso sim é a nossa identidade. Então, eu quero do ponto de vista individual. Para essa fala, eu me inspirei nessa frase do Mário de Andrade, que é um intelectual brasileiro,
bastante importante dos anos 30 e que pensou muito a questão de museus. Acho que ele, naquela época, né, ele colocou, acho que uma questão muito importante, que eu penso que até os dias de hoje ainda essa questão nos acompanha. Nós temos uma preocupação muito grande, não é, com a competência técnica, naturalmente, né, e essa competência técnica, com o passar dos